No caminho dela se aproximou e não encontrou nada, senão algumas folhas, e disse-lhe: jamais cresça fruto de ti para sempre. E a figueira imediatamente secou. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, ilumina a nossa mente, nos dê direção, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, bem conhecido, vai falar de uma passagem onde Jesus, na beira do caminho, ele vê uma figueira e ele se aproxima daquela figueira e vai procurar um fruto nela. E quando ele não encontra um fruto, Jesus Cristo, ele fica decepcionado. Por quê? Porque quando Jesus está à beira do caminho, algo atraiu Jesus até aquela figueira. Porque a figueira, se ela fosse uma figueira desnutrida, se ela fosse uma figueira que não tivesse cuidado, que não tivesse uma aparência boa, provavelmente Jesus passaria diante do teu caminho. Mas quando Jesus ele vê aquela figueira, ele é atraído até ela e ela procura um fruto. Antes de eu entrar aqui no trato da figueira, eu quero trazer uma representação do que simboliza uma árvore quando se trata da palavra de Deus. Profeticamente, quando se trata de árvore, está falando de pessoas. E a Bíblia ela dá muitos exemplos a esse respeito. João Batista, ele nos compara como uma árvore e fala que nós temos que produzir frutos e frutos dignos de arrependimento. E ele vai dar um detalhe, ele vai falar que o machado já está a ponto. Para toda árvore que não produz é cortada e lançada na onde? Fala assim, no fogo. Ah, então só o pastor Edicácio vai ser poupado. Porque só ele está sabendo. É lançada na onde? No fogo. Eu amo a visão do salmista no Salmo de número 1. Perdoa a minha gripe. Que o salmista, no Salmo 1, ele fala assim, que o Senhor te fará como uma árvore plantada. O Senhor te fará. Então ele está te comparando como uma árvore. Então o Senhor te fará como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que no tempo certo dá seus frutos e suas folhas ou não murcham. Tem um texto, se eu não me engano, em Jó, capítulo de número 7, versículo 14, que lá no livro de Jó vai falar assim, ainda que a árvore esteja cortada e seu tronco desfeito no chão, aos cheiros das águas brotará e dará ramos como planta nova. Então, há diversos texto na Bíblia que vai comparar a árvore como pessoa. Eu amo aquela passagem que Jesus ele cura o cego, no Evangelho de Marcos, que ele gospe, tira o cego da aldeia, gospe e põe. Aí ele falou, você está vendo? Quem lembra o que o cego falou? Hã? Vejo homens como árvores. Como árvores. Aí Jesus ele pega e fala, não, pera aí um pouquinho. Ele, o que você vê? Não, vejo homens claramente. É porque Jesus deu até visão de profeta para aquele cego. Eu tinha uma folha no olho dele, né? Então, para a gente entrar nesse texto, nessa noite de ensino, e tirar alguns aprendizados, os irmãos compreendam que a árvore, na Bíblia, quando se trata de árvore, se trata de pessoas. Não quero entrar nesse mérito, mas árvore grande é reino. Como o mar são nações. Só que Jesus, ele está à beira do caminho e ele vê aquela figueira e ele é atraído. Por que ele é atraído? Porque aquela árvore, aquela figueira, ela tinha folhas. O próprio Jesus falou. O próprio texto fala que não tinha coisa alguma senão folhas. Então não era qualquer tipo de folha.
Era folhas bem nutridas. E o que simboliza folhas? Vigor. Então ela era uma árvore que tinha vigor. Ela tinha seu tronco e seus galhos robustos e bem fortes, que simboliza a resistência. Ela tinha sua raiz bem estruturada. Então, quando Jesus olha para essa árvore, com as folhas cheias de vigor, cheia de resistência e bem estruturada, ele fala assim, não é possível, deve ter algum fruto aí. E quando Jesus se aproxima, ele só encontra folhas. E é algo tão complexo, irmãos, porque quando a gente vai para o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos vai falar que não era tempos de figo. Então, olha a importância de produzir frutos. Olha a importância, porque o objetivo da árvore frutífera é alimentar. Jesus ele falou assim, olha, eu sou a vinha, meu pai é o lavrador. Todo ramo que não produzindo fruto estando em mim, será cortado. Quem lembra para quê? Para que o que produza mais ainda. Então olha o perigo de nós como árvore, tendo vigor, tendo resistência e sendo bem estruturado e não produzir para o reino. Nós corremos sério risco de ser, e muitas das vezes nós somos cortados para não atrapalhar quem está produzindo. Porque uma coisa é a nossa visão, outra coisa é a visão de Deus. Uma coisa é o nosso jeito de pensar, outra coisa é os pensamentos de Deus. Porque tem pessoas que estão enxertadas, só que não querem produzir. Olha o risco que corre. Deus olha lá do alto e fala assim, não quer saber de uma coisa? Quem lembra da figueira, porque, irmãos, a gente está certo que Deus ele é amor, mas ele é justiça. Quando se trata do nosso conhecimento e a gente olha para o céu e fala assim, Deus, faça justiça nessa causa, e se você estiver errado? Jesus ele vai contar uma parábola que tinha uma figueira plantada dentro de uma vinha, só que 3 anos ela não produzia. E o dono da vinha falou para o vinhateiro, arranca, corta, porque essa figueira é estéril. Olha o perigo de nós estarmos no ambiente, tá desfrutando, estamos sendo nutridos, estamos usufruindo, estamos com folha, estamos com vigor, estamos bem estruturados, mas não queremos produzir. Estou falando, está cortando aqui também. Está pegando para mim também, eu estou pegando a minha parte também. Eu estou fazendo aqui, estou pregando aqui, mas também está servindo para a minha alma e para o meu coração. Porque, irmãos, quando João Batista fala assim, produzir frutos dignos de arrependimento, não é qualquer fruto, não é só vir para a igreja, não é só cantar um louvor, é ver o que vai agradar a Deus realmente, para você estar estruturado no terreno fértil, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Então, quando nós estamos usufruindo, irmão, nós estamos cheios de vigor, nós temos por objetivo produzir de alguma forma, produzir um fruto, para que o reino do céu venha a ter estrutura de alimentar outras pessoas também. Venha ter a capacidade de não sobrecarregar somente um obreiro, somente um ramo, mas também você ser coparticipante também da estrutura da árvore do reino dos céus. E no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 13, está ali, vai falar que quando Jesus se achega a essa figueira,
não era período de figos. Mas como Jesus vai procurar figo numa árvore, sendo que não é o tempo dela? Como Jesus, ele vai chegar numa árvore, porque Jesus, ele é a pessoa mais inteligente que já pisou nessa terra. Como ela vai chegar numa árvore, sabendo que não é tempo do fruto e procurar um fruto? Só tinha folhas. Eu posso colocar a minha linha de raciocínio para funcionar aqui. Porque hoje o que você mais vê, irmãos, é as pessoas esperando o tempo certo. Você fala, varão, você pode me ajudar em tal setor? Ah, não é o tempo ainda. Ô varão, quero te direcionar para essa... Não. Ainda não é o tempo ainda. Não estou preparado. Ô varão, você pode ajudar naquela visão? Ah, não. Ainda não é o tempo ainda. Ô Rodrigo, você pode me ajudar então? Ô pastor, estou esperando o tempo, estou esperando Deus falar comigo. Posso falar algo aqui? Vai chegar momentos em que o Senhor vai querer frutos, mesmo fora de tempo. Deus vai requerer algo de você, mesmo quando você achar que não é o tempo certo. Mesmo quando você achar que não é o seu tempo, que você não está com vontade, que não é a sua visão, Deus não vai nem querer saber, Ele vai querer requerer um fruto de você. Porque às vezes as pessoas acham que é só no tempo dela, só no tempo dele. A gente tem uma grande dificuldade de compreender que nosso tempo é limitado. Eu me lembro quando eu fiz assim, eu me lembro quando eu fiz 15 anos, aí eu encostei na parede e eu fiz assim, falta 3 anos para fazer 18. Vou fazer 41. O nosso tempo é limitado. Se desde lá até agora eu estivesse usando o meu tempo para produzir frutos, não onde eu estaria? Como eu estaria sendo usado? Por que é só no nosso tempo? Por que é só do nosso jeito? Por que é só da nossa maneira? Me fez lembrar aqui, lá no livro de Juízes, a parábola de Jotão, que ele fala, chama as árvores, chama a oliveira para reinar. Aí a oliveira fala assim, não, mas a minha gordura, não é isso? A minha gordura, que os homens tantos apreciam e que honra a Deus, eu não tenho tempo para isso. Aí chama a vinha. Aí fala assim, não, a alegria do meu suco, do meu vinho. Aí chama a figueira. Aí chama a figueira. Aí fala assim, não, as árvores chamando as árvores nobres para reinar, as árvores nobres para reinar. Aí a figueira fala assim, não, meus doces frutos. Aí sabe quem que vai reinar? O espinheiro. Porque quando você não se posiciona para fazer aquilo que é correto, você vai ver pessoas que não estão nem qualificadas, às vezes, para fazer, machucando os outros. Quando você não toma posição no reino, e você compreende que Deus conta com você, você vai ver pessoas como espinheiro tomando frente de obras que não era nem para estar. Por isso que Deus te honra, pastor. Por isso que Deus honra. Porque acha que é fácil trabalhar o dia inteiro. Está gripado, ainda está aqui. É oliveira, é vinheira e é figueira, não é espinheiro. Porque, irmãos, você tem que se ver como uma árvore nobre. E fala assim que o espinheiro, ele é tão perigoso que fala assim, que ele pega fogo e queima os cedros. Salmo 104
Eu não vou falar o verso aqui, varão, ali, que o varão já foi para o computador ali no Salmo 104, mas é no Salmo 104, que fala que é os cedros do Senhor que ele mesmo plantou. E o espinheiro pega fogo e ainda queima os cedros. Então, olha a responsabilidade que está diante de nós. Então, quando Jesus ele vê aquela figueira, ele fala assim, não é possível. Olha o potencial, olha as folhas, olha o tronco, olha a raiz. Tem estrutura. Vou contar, vou usar. Vai ser agora, eu vou pegar um fruto, quando chega lá só tem aparência. Você quer ser uma árvore que só tem aparência? Você vai querer ser uma árvore que vai ser... Porque a aparência engana. Hã? Fala assim que todo picareta é gente boa, né? Camarada chega com a aparência para te enganar. Todo o 7-1, ele se posiciona bem. A aparência não conta. Porque Deus ele atenta para onde? Então desempenha um fruto em prol do reino dos céus. Não deixa Jesus te ver e já chegar até a ti, e quando ele for com toda a fome para pegar um fruto, porque eu vou te falar uma coisa, nem sempre é da maneira que nós queremos, e nem sempre é do jeito que nós queremos. Porque quando Jesus ele está ali orando e fala assim, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Se fosse olhar na matéria humana de Jesus, estava sendo muito difícil para ele estar ali. Estava sendo muito difícil ele passar por todo aquele processo. Eu me lembro uma vez que eu cheguei em casa, eu estava muito cansado, irmão. Muito cansado. E eu deitei, aí eu deitei assim, aí eu falei assim, vou ligar para os irmãos, hoje eu vou ligar para os irmãos. Aí o Espírito Santo tocou no meu coração e falou assim, levanta. Levanta, porque eu tenho uma grande obra a desenvolver. Não é fácil, irmão. Não é fácil produzir frutos. Não é fácil, às vezes, a gente achar que vai ser de uma forma e vai ser da outra, e a gente vê que parece que nada está acontecendo, e mesmo assim você tem que produzir. Então seja uma árvore do Senhor. Seja uma figueira de Deus. Seja uma figueira que produza frutos em prol do reino dos céus. Uma árvore que Deus pode contar com você. Uma árvore que Deus pode chegar até você. Porque, irmãos, tudo que depender de mim eu vou fazer. Tudo. Em prol do reino do céu, assim lá em casa, eu falo para minha esposa, só se fugir das minhas limitações. Tem um texto que Paulo fala, ele fala assim, conforme as tuas forças, eu tento produzir de alguma forma, irmão. Porque ainda que eu venha produzir todo o fruto que eu puder, não vai se comparar com tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Do que o Senhor fez por você. Então não seja uma árvore só de aparência. Não seja uma árvore que está sendo nutrida, que está com força, com vigor, que está com as suas raízes bem estruturadas, mas quando o Senhor vai contar com você, Ele não pode encontrar nada a não ser folhas. Não encontra nada. Isso fez com que aquela figueira, irmãos, ela nunca mais pôde dar um fruto sequer. Nunca mais aquela figueira alimentou ninguém. Porque todo ramo que não produz, é cortado. Às vezes a gente olha pessoas que eram tão usadas na obra de Deus. Eu fui na favela da Palvinha uma vez, não sei se eu já contei aqui. Eu encontrei um pastor lá, aí eu fui evangelizar ele. E ele tome Bíblia em mim.
Ela falou, não, Jesus te ama, varão. Eu pregava em congresso, era evangelista. Eu falei, nossa, meu Deus. E realmente conhecia muito da Bíblia. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, fala só uma coisa para ele. Que tudo aquilo que ele sabe não é suficiente para tirar ele dessa miséria que ele está vivendo. Aí eu falei, rapaz, realmente você conhece muito. Você deveria ser usado por Deus, mas tudo isso que você conhece não é o suficiente para te tirar dessa miséria que você está vivendo. Ele teve que se calar, irmão. Porque não basta só saber o que tem que ser feito. Tem que fazer. Não basta só ser ouvintes, porque lá no Evangelho de Lucas, fala que espinheiro não pode produzir figos. Não queira ser um espinheiro. Não queira ser uma árvore que vai só ocupar espaço como aquela figueira estéril, mas produza frutos em prol do reino dos céus. Para quando Jesus já chegar a ti, em vez dele encontrar só folha, ele pegar um fruto bem bonito. Fala assim, mas como valeu a pena nutrir? Porque, não sei se é Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 9, da figueira estéril. É isso, pastor? É Lucas, não, é Lucas capítulo 13, aí, 13, 6, 9. Fala assim que mesmo ela sendo estéril, mas ela teve uma oportunidade. Olha lá. E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela um fruto e não achando. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse, Senhor, deixa mais este ano, até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandará cortar. Olha a oportunidade que Deus nos dá. Deixa mais esse ano. Vamos ver se vai produzir. Só que ainda corre o risco de corte. Ainda corre risco de corte. Então vamos produzir em prol do reino. Nunca, se você for esperar ficar fácil para produzir, irmão, foi que nem eu falei no domingo, se você for esperar ter dinheiro para contribuir, contribua com 20 centavos, 50 centavos, porque no reino do céu não é a proporção de quantia, é a sinceridade do teu coração, e as boas práticas vai fazendo você crescendo. Se você for esperar, porque tem gente que fala assim, não, quando eu ficar rico, eu peguei e falei para um rapaz, meu vizinho, que ele falou assim, nossa, meu filho vai fazer um teste no futebol. Aí eu falei, nossa, legal, rapaz, se meu filho vira um Neymar, eu vou ajudar tanta gente. Eu falei, não vai. Eu falei, não vai, varão. Ele, por quê? Você não ajuda agora? Vai esperar virar um Neymar para ajudar? Você tem a oportunidade de ajudar agora. Não espere o seu momento. Faça agora. Comece hoje. Comece no próximo culto. Seja útil em prol da obra de Deus. Produza frutos. Seja uma árvore nobre, mas não só uma árvore nobre somente, mas uma árvore nobre produtiva. Aleluia. Porque o reino conta contigo. O céu conta contigo. Jesus conta contigo. O Espírito Santo, ele está doido para te direcionar sempre. Para que você venha produzir. Tem alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor? E está sentindo uma necessidade de voltar a ser aquela árvore nobre? Porque, irmãos, você tem todos os dias,
você tem a oportunidade de produzir frutos. Todos os dias. De alguma forma. Basta você estar atento ao Espírito Santo. Tem alguém nessa noite que está distante dos caminhos do Senhor e deseja voltar a produzir? Todos aqui são crentes, né? Então eu vou orar com vocês. Amém? Feche teus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque com tanto carinho o Senhor insiste sobre nossas vidas. Nós não temos capacidade por si próprios, Senhor Jesus, produzir coisa alguma. Porque o Senhor falou que aquele que permanecer em Ti e as Tuas palavras permanecer nele, esse produzirá. Porque sem Ti nada podeis fazer. Oh, Senhor Jesus, obrigado por isso. Então eu te peço, Senhor, por cada obreiro, por cada irmã, por cada irmão, Senhor, nas suas limitações, que tenta te honrar, Senhor Jesus. Senhor, que nas suas dificuldades te serve, Senhor. Porque tem pessoas que passam por lutas terríveis, Senhor Jesus. Mas mesmo assim está no caminho. Eu te peço, Senhor Jesus, que a tua bênção venha estar sobre ele. Que a tua bênção venha estar sobre ela. Como presbítero da tua casa, Senhor Jesus. Eu quero profetizar, Senhor Jesus, que muitos frutos há de o Senhor colher dessa igreja, Senhor Jesus, a qual o Senhor direcionou nosso pastor de Castro, Senhor Jesus, para estar à frente. Senhor, que a tua bênção venha estar sobre o teu servo. Senhor Jesus, sobre cada obreiro, os diáconos, Senhor, as irmãs, Senhor Jesus, os jovens, os adolescentes, que cada líder de departamento, Senhor Jesus, venha produzir, Senhor Jesus, e venha produzir, Senhor Jesus, de uma forma que não vai ter como ninguém falar que não é o céu que nutre, Senhor Jesus. Então dá vigor, dá graça, em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Deus abençoe, meu irmão. Desculpa aí que eu estou